Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida e, como sempre, eu, Eduardo Iver, Marcos Rezende, dialogamos sobre os temas que foram trazidos por Jiddu Krishnamurti, esse grande ser que nos inspirou e tem sido uma referência em nossas vidas. E o tema que foi escolhido hoje foi o que é a culpa. Não só entender o que é a culpa, mas também nós buscarmos uma, uma percepção mais clara sobre como nós podemos lidar com esse sentimento que é tão comum entre as pessoas, né? Acho que é raro a pessoa que nunca se sentiu culpado por qualquer razão que seja. É um sentimento que permeia, né? Que é muito comum entre todos, é bem humano, né? Eu acho que todos já tiveram essa, esses momentos de você fazer alguma coisa e depois se arrepender do que fez, sentir-se culpado, sentir remorso, sentir chateado por alguma coisa que você fez, ou até mesmo coisas que você pensou que você não aceita. Enfim, são muitos momentos pelos quais nós passamos em que surge essa, essa visão de que nós não deveríamos ter feito aquilo, ou até mesmo não deveríamos nem ter nos envolvido com esse tipo de atitude ou pensamento. Então, eu acho que todos têm mais ou menos claro o significado da culpa. Existem culpas das mais diversas ordens. Você tem uma amizade e aí você faz alguma coisa que acaba prejudicando o seu amigo ou o seu familiar, e aí, independente das razões, você se sente culpado. E a culpa é um sentimento que, como a maioria dos problemas, né, que se acentua na medida que nós vamos pensando nele. Isso é uma coisa que nós podemos perceber em qualquer problema, né? Quanto mais nós pensamos naquilo que nos perturba, maior é a perturbação que se apodera do nosso pensamento. Então, isso, é, essa culpa ela brota, por exemplo, de você sentir que não correspondeu à expectativa do seu pai, da sua mãe, ou do seu professor, você não conseguiu atingir o padrão de excelência que se esperava de você, e você se sente chateado, culpado. Eu lembro que quando era garoto, né, tinha aquela noção muito rígida que eu estudei em colégio de padre. Então, tinha uma noção muito forte de culpa, né? Existia uma série de atitudes que eram consideradas atitudes pecaminosas, mas que eram perfeitamente normais para uma pessoa, né? Para um jovem, especialmente. E aí você tinha um determinado pensamento, ou fazia determinada coisa, aí se sentia culpado, sentia que tinha pecado, e aí precisava se confessar, né? Então, você se confessava, na semana seguinte você fazia a mesma coisa, porque aquilo fazia parte da sua vontade, da sua maneira de ser, mas como aquilo era considerado algo errado, você se sentia culpado e sentia a necessidade, de alguma forma, de fazer alguma reparação. E então esse sentimento de culpa, ele tem diversas origens, né? Mas é muito comum a culpa surgir quando há um poder de dominação, quando existe um poder religioso, por exemplo, que estabelece regras que você deveria seguir e você não consegue seguir aquelas regras, e aí você, pelo fato de ter faltado com aquilo que se esperava que você fizesse, ou pelo menos aquilo que estava escrito que se deveria fazer,
você se sente culpado. Então, nós temos que começar a entender, olhar para nós e verificar esses momentos em que nós nos sentimos culpados, quando, né, alguma ação, alguma atitude nossa gerou esse sentimento de não conformidade, esse sentimento que você não está atendendo aquilo que se esperava e, às vezes, sentindo que você fez alguma coisa que o magoou, que fugiu daquilo que é aceito, daquilo que é esperado. Então, hoje nós vamos, né, Marcos, tentar investigar isso e também não só identificar as culpas, mas tentar descobrir como que nós vamos trabalhar esse sentimento. Quando ele surge, qual é a abordagem que nós teremos em relação a esse sentimento tão comum entre nós? O que que nós podemos fazer? Nós vamos apenas querer fugir do sentimento de culpa? Nós vamos tentar planejar uma forma de conseguir superar a culpa? Nós vamos tentar nos desculpar para as autoridades ou para as pessoas que, de alguma forma, estão relacionadas com esse sentimento. Então, como é que nós tratamos a culpa? Então, essa é a investigação que está sendo proposta hoje para nós estudarmos juntos e tentarmos entender tanto a culpa como a abordagem, a maneira como nós trabalhamos esse sentimento. Marcos, agora é com você. Edu, é um tema desafiante, interessante e importante, né? Porque tem tanta gente que gasta uma vida inteira preso num sentimento de culpa, né? E ao mesmo tempo, se a gente simplesmente der ombros para tudo, talvez a gente não esteja aprendendo com os nossos próprios erros, né? Então, eu sinto que a vida tem esse propósito do despertar da consciência, né? E assim, a literatura esotérica fala que esse despertar da consciência no ser humano, ele se dá através do contraste entre o bem e o mal, né? Porque nos outros reinos da natureza não existe bem ou mal. A natureza segue uma ordem, mas no reino humano existe esse livre-arbítrio, né, esse chamado livre-arbítrio, e a possibilidade de errar ou de acertar, ainda que o certo e o errado dependam muito do nível de consciência de cada um. É assim, é através dos acertos e erros que a consciência se desenvolve, né? E daí vem essa coisa da culpa, né? Quando você percebe que pisou na bola, quando você percebe que realmente deu uma mancada. Eu sempre acho que os erros são para quem quer acertar, né? Para quem quer fazer o bem. Porque para quem quer errar propositadamente, aí a gente nem fala, esse aí está fora de cogitação. Mas para quem quer acertar, para quem quer fazer a coisa boa, tá de boa intenção, e a intenção vale muito, né? Tem aquele ditado que fala que de bem intencionados o inferno anda cheio. Mas eu não concordo, não. Eu acho que isso se refere àqueles que têm uma intenção e não fazem nada, né? Mas, assim, quando você age bem intencionado, ainda que você erre, e você só vai ver que é um erro pelos efeitos da sua própria ação, né? É uma forma de aprendizado, porque os erros eles vão sendo convertidos em degraus da escada que a sua consciência vai ascendendo, né? Agora, até onde entra a culpa e até onde ela deve ser carregada? Porque você olhar para a sua ação, para o seu passado, e aprender e fazer melhor numa próxima vez, isso é inerente ao processo do despertar da consciência. Agora, você ficar se martirizando eternamente por uma realidade que já não existe, poderia ter sido diferente se você tivesse uma percepção.
senta tudo no campo do si, do si, do si, e sai do fato. Né? E aí a pessoa fica carregando a culpa de uma forma a se martirizar, a consumir a sua energia, a entrar em depressão, né? E aí eu diria que a culpa, nesse sentido, ela realmente é uma coisa que a pessoa precisa compreender o seu processo emocional, compreender o seu erro, inclusive, para só se livrar da culpa. Agora, isso não quer dizer que você vai dar de ombros, né? Eu até me lembrei sobre esse tema de uma passagem que não menciona a palavra culpa, mas se refere a ela, das cartas dos Mahatmas, que o texto fala assim: embora derrameis oceanos de lágrimas e vos arrasteis no pó, isso não desviará de um fio de cabelo a balança da justiça. Se quiserdes recobrar o terreno perdido, fazei duas coisas: a mais ampla e completa reparação e devotai vossas energias ao bem da humanidade. Então você veja, você percebeu que deu uma grande mancada que tem um efeito devastador. Adianta você ficar se punindo, se culpando, se martirizando, se torturando? O Mahatma fala. Não, isso não, esse seu martírio não vai desviar a balança da justiça em um fio de cabelo. Mas se quiser recobrar o terreno perdido, fazer duas coisas: a mais ampla e completa reparação, pedir desculpa, compensar de alguma maneira, ajudar no que puder, né? A combater o efeito do mal que você causou, né? E devotar vossas energias ao bem da humanidade. Então eu sinto, Edu, que não existe lugar para a culpa enquanto coisa a ser carregada. Mas no meu modo de pensar, existe um aprendizado através dela, que é o aprendizado do discernimento, dos erros e dos acertos, desde que haja aquela boa, firme intenção de fazer a coisa boa, de fazer a coisa certa. Se não, se a gente não tiver nem aí não adianta. Talvez aí, não sei se a culpa também vai adiantar, mas o fato é que é um tema sensível, que a gente precisa olhar com cuidado, com carinho, porque tem muita gente sofrendo pelo sentimento de culpa, Edu. E eu acho que não é muito sábio ficar carregando esse sofrimento. Como é que você vê? Pois é, a culpa é algo muito perceptível, né? Acho que nós sentimos culpa e, como eu disse no início, muitas vezes essa culpa é decorrente de um aprendizado, ou seja, não diria aprendizado, de algo que nos foi imposto pela sociedade, pela religião, por exemplo, tá lá, não pecar contra a castidade, né? Aí um garoto, né, cheio de energia, tal, dificilmente ele vai deixar de ter algum pensamento sexual, né? E aí pronto, ele tem aquele pensamento e aí, né, ou faz alguma coisa também que foge às regras e aí vem aquele sentimento de culpa, eu não podia ter feito, porque está dito que eu não posso fazer determinadas coisas. Às vezes a culpa é até por uma bobagem. Ah, não fui à missa, então estou sentindo culpado por não ter ido. Ou eu marquei com um amigo e não apareci, aí estou culpado, sinto culpado por não ter feito algo que se esperava, alguém esperava que eu fizesse. Então, a culpa é um problema que existe na nossa cabeça, ou seja, na nossa mente, não é? Não é uma coisa real, é algo que surge no nosso pensamento e é alimentado pelo pensamento ao longo do tempo e vai se fortalecendo na medida que você fica pensando, poxa, mas por que eu fui fazer isso? Eu podia ter feito diferente. E aí você fica voltando àquele assunto diversas vezes e o sentimento vai se tornando mais forte. E
E o Krishnamurti ele coloca uma coisa que é muito interessante. Assim como a culpa, existem muitos outros problemas que geram em nós uma reação parecida. São inúmeros problemas que nós temos, né? É difícil imaginar uma pessoa que não tenha problemas. Mas a maneira como nós tratamos da culpa e de diversos outros problemas deve ser similar. Ou seja, como é que nós olhamos para um problema quando ele surge? Você fez alguma coisa, deu errado e aí se sentiu culpado. Como é que você trabalha esse sentimento? Tem várias opções aí. Você pode tentar botar para baixo do tapete, justificar, dizer, não, mas também eu não tinha como fazer diferente, foi um momento de fraqueza, enfim, a pessoa tentar dourar a pílula para. Porque o Freud, inclusive, dizia isso, né? Que a mente sempre procura uma forma de eliminar aquele sentimento que é ruim, né? Então ela vai fugir ou vai tentar justificar ou vai tentar se colocar uma meta. Não, agora eu não vou fazer mais isso. Então, a partir daí eu vou ser uma pessoa diferente. Então, tudo isso é um movimento mental. E nós caímos, né, Marcos, naquela situação. Nós estamos querendo resolver o problema usando a mesma as mesmas ferramentas que o criaram. Né? Isso é uma afirmação recorrente que o Krishnamurti traz. Quer dizer, enquanto nós estamos tentando usar o nosso pensamento para resolver um problema, pode ser inveja, pode ser qualquer problema que chega até nós, inclusive a culpa, né? Nós vamos estar rodando em círculos, porque nós vamos sempre realimentar achar um culpado, achar uma justificativa ou fugir. Então, tem vários mecanismos, e todos esses mecanismos são mecanismos mentais do nosso pensamento, e quer fazer alguma coisa para resolver aquele problema. E aí, será que é possível o pensamento resolver um problema que ele criou? Como é que a gente podia abordar isso, Marcos? Pois é, Edu. A culpa é um julgamento, né? Seja quando você atribui a culpa a alguém, seja quando você atribui a si mesmo. Você julgou uma situação e nesse julgamento você disse: aqui alguém errou, eu errei, o outro errou e tal. Normalmente, numa situação que dá errado, por exemplo, um relacionamento que termina, seja um casamento, seja um namoro, seja até mesmo uma sociedade. Normalmente a culpa é sempre do outro. Já reparou, Eduardo? A culpa é sempre do outro. Nunca é nossa, né? A gente acha que fez tudo certo e o outro é que pisou na bola, né? Mas se você olhar bem, a deterioração de um relacionamento, nunca um faz sozinho. Muito raro o fazer sozinho. Talvez em 99% dos casos, os dois contribuem para essa deterioração, né, através de reações de diversas ordens, etc, etc. Então, ficar atribuindo culpa a si mesmo ou a outro, fazendo aquele julgamento condenatório e ficar repetindo aquilo na mente, o que que isso ajuda? O que que isso acrescenta? Né? Essa condenação, porque a culpa é uma condenação de si mesmo ou de alguém. Ela não adianta nada. Agora, quando você desenvolve um pouquinho de isenção, se afasta um pouco do fato, sem o julgamento, você começa a observar nuances que você não observava antes, seja em você, seja no outro. E aí você vai vendo que certas falhas ou atos teus geraram reações no outro e certas atitudes do outro também geraram reações em você.
E aí você começa, se você tiver observador, assim, sem julgamento, sem condenação, né? Você vê que todos nós temos pontos fracos e pontos, lados mais maduros, não é assim? Mas quando a coisa dá errado, e a gente pode olhar com isenção, cara, quantas lições a gente pode tirar? Você vê que o Krishnamurti, ele fala que você só conhece a si mesmo através do relacionamento. Porque é no relacionamento, nos erros e acertos, que as suas facetas vêm à tona. E ali elas podem ser observadas e transmutadas, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho a impressão que, ainda que a gente não deva ser indiferente, do tipo assim, dane-se, né? Ainda que a gente não deva ser assim, também não adianta muito essa coisa da culpa. Eu acho assim, se você quer se conhecer, né? Se você julgar menos e procurar olhar com mais isenção, você vai encontrar os pontos falhos em você, vai encontrar os pontos falhos na outra pessoa, porque nenhuma relação se deteriora só por uma das partes. Em geral, ela entra num círculo vicioso e ela vai se afundando até eventualmente se romper, né? Então, assim, eu não, nem sei quando que eu li alguma coisa do Krishnamurti falando sobre culpa. Já tem muito tempo. Mas na minha cabeça ficou que a culpa não servia para muita coisa, né? Mas, por outro lado, a gente tem que ter consideração e mais. As experiências existem para nos ensinar. Os nossos erros existem para nos ensinar, se nós tivermos vontade de aprender e de acertar, né? Então, assim, o que eu diria é que o sentimento de culpa pode nos ajudar a olhar para alguma coisa melhor, mas que não adianta carregá-lo, porque se você estiver carregando, você está inconformado com a realidade como ela é. Você está querendo que a realidade fosse diferente, se você estiver inconformado com os fatos. Ainda que você ou outro tenha dado causa, fatos são fatos. Não adianta ficar inconformado com eles, né? É lógico que, se você puder reparar alguma coisa, puder fazer um bem compensatório, ótimo, ótimo. Mas ficar se martirizando, se torturando, entrando em depressão, se culpando. Chegamos agora no momento do intervalo. Será um breve intervalo. Fique conosco. Até já. Estamos de volta, refletindo sobre o tema que é a culpa, à luz dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Eu acho que é um vício mental, é que nem um disco arranhado, né? Hoje em dia não se usa mais disco, é, tudo baixado aí, né? Só baixar o negócio. Mas a gente é do tempo que não existia disco arranhado, né, Edu? Boa. E às vezes, você sabe que as pessoas entram em depressão porque elas desenvolvem um tipo de um pensamento recorrente de culpa, né? E tipo assim, meu pai esperava isso de mim, eu não correspondi, eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. Aí o cara fica voltando, eu sou um lixo, e fica voltando, e fica voltando. Aquele vício mental que, que puxa o cara para um baixo astral e, ao mesmo tempo, faz com que o pensamento se repita, a energia do cara vai vazando toda. Aí, quando ele menos espera, ele está lá prostrado, em depressão, né, com falta de energia. É. Então, esses mecanismos mentais de autopunição, eles não adiantam nada. Uma coisa é você realmente querer aprender e prestar mais atenção quando alguma situação semelhante ocorrer, porque igual nunca vai ser. Mas quando uma situação Pois é. semelhante aparece, você pode estar mais alerta em razão
de você ter percebido que não agiu da melhor forma numa outra circunstância. Agora, ficar se punindo, se culpando, eu acho uma perda de energia colossal, Eduardo. Pois é, eu acho, Marcos, seria interessante que o Krishnamurti tem esse hábito, né, de buscar o significado mais profundo das palavras. E a culpa é um problema, assim como vários outros problemas. E o Krishnamurti traz essa colocação que eu achei muito interessante, que ele tenta elucidar o que significa um problema. Ele diz que na sua raiz, problema quer dizer algo que foi atirado em você. Interessante, né? É como alguém pegasse, jogasse alguma coisa em você, aí você leva aquilo, né? E tende a reagir. Então, a maioria das pessoas, se alguém joga uma coisa em cima dela, um xingamento, ou joga um objeto, você reage, não é? Quase que mecanicamente, automaticamente, que a nossa mente, o nosso pensamento já está habituado a ter um padrão de reação, né? Aquilo que os yoga sutras falam, né? São os sulcos mentais que fazem com que a gente haja repetidamente da mesma forma em, em resposta, né, a determinadas coisas que nos são atiradas. E a vida está sempre atirando uma série de coisas em cima de nós. E isso faz parte do processo de despertar. Se a gente não tivesse nenhum estímulo externo, nada que viesse nos despertar, nos provocar, vamos dizer assim, a gente ficaria naquele estado de, né, de não ação. Então, o problema, assim como a crise, são algo que nós precisamos tratar de alguma maneira. Agora, a maneira como nós vamos tratar o problema é que faz a diferença. E aí, trazendo os ensinamentos de Krishnamurti, né, que são muito valiosos nesse sentido, ele diz o seguinte: se você tentar fazer alguma coisa em relação ao problema, você está usando o seu pensamento para tentar resolver um problema criado pelo próprio pensamento. Então, se você se sente culpado, você procura uma solução para a culpa, o pensamento não vai conseguir achar. Ele pode botar para baixo do tapete, pode tentar se justificar, mas no fundo a questão vai continuar. Então, o que ele diz? Você tem que deixar o seu ser ficar totalmente voltado para aquele sentimento, sem fugir, sem tentar fazer alguma coisa, sem tentar agir de alguma forma para remediar, simplesmente observar aquele sentimento, né? Então, no caso, o sentimento de culpa que nós estamos tratando. Será possível nós olharmos para a culpa sem nenhum movimento da mente? Isso é algo assim que é altamente desafiador, né? E o Krishnamurti diz que isso aí é a forma que poderia ser utilizada para qualquer problema. Você está com ciúmes. Será que você pode ficar com ciúmes sem tentar fugir, sem tentar reprimir, sem tentar fazer alguma coisa? Você está com raiva. Você pode ficar com a raiva sem tentar fazer nada em relação a ela? E aí ele diz uma coisa muito bonita. Se você conseguir fazer isso, naturalmente, é que nem uma planta, né? Ela vai florescer. Se você tentar puxar uma planta, você vai destruir uma planta. A planta tem o seu ritmo de, de crescimento e, eventualmente, ela vai desabrochar se você apenas der as condições necessárias. Agora, se você tentar acelerar artificialmente, puxar, não vai dar certo. Então, o que ele preconiza? Que é uma coisa para a gente pensar. Ele não quer convencer ninguém que essa é a maneira correta de lidar com o problema, né? Mas é o seguinte: se você apenas olhar, aí aquilo vai se manifestar, vai florescer. Ou seja, todas as implicações daquele ciúme vão se tornar visíveis. Como é que ele surgiu? Qual, qual foi a movimentação que gerou aquele ciúme ou que gerou
aquele sentimento de culpa, né? E o que acontece? Quando algo floresce, depois de algum tempo, aquilo murcha também. É o ciclo natural. Você tem que deixar que aquele ciclo ocorra naturalmente, sem tentar interferir. É algo muito difícil, né? Você olhar para a culpa sem fazer nada, deixar que ela aconteça, floresça e, eventualmente, se dissolva porque ela não foi alimentada. E isso é uma forma, uma conduta, vamos dizer assim, que se aplica a qualquer problema. E o Cristo fala o seguinte: se você conseguir fazer isso, os problemas todos vão caminhar para a sua dissolução, porque simplesmente você olhou assim, frente a frente, olho no olho, para o problema, e o problema não foi criado por você mesmo, ele vai se dissolver naturalmente. O que você acha disso, Marcos? Edu, o que que é um problema? É uma coisa que você não compreendeu por inteiro. A maioria dos problemas são desejos incompatíveis entre si, que você quer ir para um lado e quer ir para o outro e não sabe para qual vai, né? Exemplo, você quer fazer uma coisa sabendo que uma outra pessoa não vai gostar. E você não quer desagradar a pessoa, mas você quer fazer a coisa. Pronto, você tem um problema. Qual é o desejo que vai pesar mais? Fazer o que você quer ou desagradar? Ou quem sabe você vai encontrar uma maneira de fazer o que você quer sem desagradar? Porque isso vai exigir um outro nível de inteligência, né? E tem aquela frase do Einstein que ele fala que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência em que ele foi criado. Então a consciência tem que ir acima. Se você conseguir olhar para todas as implicações do problema, se afastar dele e olhar com isenção, você vai ver que o problema só existe quando você quer coisas que não são compatíveis, ou você não quer também coisas, quando você fica brigando com os fatos, né? Mas quando você age no que dá para agir e você aceita no que não dá para agir, o problema desaparece, né? Então é que nem a música lá dos Beatles, que o Paul McCartney outro dia até saiu no Instagram, que ele disse que ele sonhou com a mãe dele, que tinha falecido, e que ela dizia para ele: não se apavore, vai ficar tudo bem, let it be. E ele então, let it be, saiu a música Let it be, que foi um estrondoso sucesso mundial, né? Então, deixe estar. Aceite as coisas que você não pode mudar. Se você aceitar de boa, acabou o problema, né? Então, o problema é que às vezes a gente quer fazer coisas impossíveis ou evitar coisas que não têm como ser evitadas. E é o nosso conflito e o nosso problema, em geral, são os nossos quereres em conflito, né? Enfim, como você bem falou, ficar com a coisa por inteiro sem alimentar e sem fugir, sem reprimir, ficar com o que é, permite a transformação do que é. Agora, ficar se digladiando com o que é, querendo ou não querendo, porque tudo é querer, né? Aí você tem problema, né? Então, o querer ele tem que ser um movimento natural e espontâneo. É possível, vai e age, né? Então, assim, é importante a gente ter a consciência. Como você falou, quem cria o problema é o pensamento, com seus múltiplos interesses, e grande parte deles incompatíveis entre si, né? E muitas vezes essa questão da culpa, como você falou, se você olhar e ver com clareza que é um processo mecânico, automático, de autocondenação, ou de condenação de outrem, você fica martelando, como que ela fez aquilo comigo? Não podia, não sei o quê. Tá, 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 tá. Esse processo mecânico de condenação, ele é uma coisa
automática do pensamento, ele não tem nada a ver com a sabedoria, né? A sabedoria olha, vê, compreende e larga. Ela não fica carregando o negócio, né? Então eu vejo que é um tema importante, porque muita gente sofre disso, né? Eu, assim, quando eu faço o meu melhor, Edu, quando eu dou tudo de mim, isso a gente vê muito na vida do advogado. Que o advogado pode usar 10 argumentos para defender um caso. Aí, se ele usou só 9 e perde, aí fica assim, puxa, eu podia ter usado aquele 10º argumento. Mas se ele usou os 10, fez tudo que estava ao alcance e perdeu, nada a fazer, sem culpa, né? A mesma coisa o médico. Você vê o médico faz tudo para salvar o paciente. Ele, ele faz tudo que ele pode. E não acontece. Ele não tem que ter culpa. Agora, você imagina, poxa, se eu tivesse feito isso, aquele paciente estaria vivo. Se isso deve ser complicado, né? Ao mesmo tempo, é difícil você cobrar uma consciência que você tem agora, você cobrar que você tinha que ter aquela consciência no passado. Às vezes não tem como. Você tem que admitir que naquele momento a sua consciência tinha uma limitação, que agora ela é mais ampla, e agora você pode olhar para esse passado e extrair um aprendizado dele, né? Então eu vejo que esse tema ele vai muito direto no movimento da vida, do despertar da consciência, que é o propósito da nossa vida. É a gente cada vez compreender mais amplamente, é a gente ampliar sempre os nossos horizontes de compreensão. Agora, se a gente ficar perdendo tempo com a culpa, né, a gente nem aprende com os nossos erros e nem tem energia para esse processo maior de compreensão mais ampla, né, Edu? Então, eu sinto que é muito importante a gente, não vou dizer se livrar da culpa, mas não carregar a culpa. E se você fizer o seu melhor a cada momento, não existe espaço para culpa. E se você tiver consciência que o que você não fez melhor num momento já passado é porque você não tinha percepção naquele momento, e você não tem que cobrar uma percepção que você não tinha. Tá tudo bem, tá tudo onde tem que estar. A vida flui, ela segue o seu fluxo natural, né? Então, eu vejo que é importante saber se esvaziar da culpa para poder pegar todos os ingredientes da experiência e transformar em compreensão, em aprendizado, em uma nova consciência, né? Isso que é o barato, é a alquimia, né? Você mistura lá todos os ingredientes e vê o que vem. Agora, ficar parado numa se, não chega a lugar nenhum. Pois é, Marcos, é um assunto assim que exige muita abertura para que nós venhamos a olhar para ele com bastante cuidado, Humildade até, né? né? E humildade também. Humildade, que é você saber das suas limitações e aceitá-las, né? As crises também que vêm, os problemas que vêm, são naturais na vida. Então, você perceber que você não é perfeito, que você tem limitações e que você pode ter pisado na bola, você pode ter feito alguma coisa que depois você percebeu que talvez não fosse a melhor atitude. Mas naquele momento que você fez, se você é uma pessoa de boa vontade, você fez porque você achou que devia fazer. Depois, como você falou, olhando para o passado e vendo, talvez de uma forma diferente, ou até escutando a opinião de outros, você pode achar, poxa, realmente não foi legal o que eu fiz, eu poderia ter feito melhor, né? E, por exemplo, um caso do advogado, né? Ele perde um prazo. É difícil ele não se sentir culpado por causa disso, né? E aí o cliente Nem vai cair fala. em cima dele, né? Então, tem coisas assim que são difíceis de você lidar. E às vezes é uma fraqueza, o cara foi dormir tarde, não acordou, ou teve uma distração. Enfim, são Nem muitas fala. razões. Pode ter ficado doente. São várias possibilidades. Mas ele carregar a culpa não vai resolver o problema, não vai deixar
o cliente mais ou menos satisfeito. Então, é, esse olhar para ver todas as implicações, como é que aquele sentimento de culpa surgiu? Quais são as raízes desse sentimento? Quais são as raízes de uma raiva que surgiu em mim, né? O que que na minha mente gerou esse sentimento? E aí você olha, se você olhar com cuidado, com humildade, com, com inteligência também, deixando as coisas se mostrarem como elas são e não como você gostaria que elas fossem, independente da imagem que você queira vender. Às vezes o sentimento de culpa é que você tem uma imagem de ser uma pessoa que tem determinados atributos e você faz alguma coisa que é incompatível com aquela imagem. Aí depois você fica se culpando de ter feito alguma coisa que não devia e isso maculou a sua imagem. Então são tantas coisas que têm a ver com essas modificações mentais que o Taimini fala, né? Esse movimento da mente que está sempre querendo chegar a alguma condição, querer obter algum retorno, querer ser bem visto, querer corresponder a uma imagem que você criou de si ou que os outros criaram de você. Tudo isso aí é modificação mental. E se você parar, olhar simplesmente e deixar. E eu achei muito bonita essa ideia de deixar florescer, deixar que tudo venha à tona, sem querer justificar, sem querer colorir e simplesmente olhar, né? Aí a coisa se manifesta como ela é. Você não pode brigar com aquilo que é. Você é assim. Você agiu assim porque foi a maneira como você, naquele momento, você achou que devia fazer. Pode ser até fruto de algum desejo, mas foi a realidade. Você não vai brigar com o fato. E a partir do momento que você encara e olha o fato, tudo vai entrar na sua devida dimensão. E aí, independente de você ter errado ou não, você vai partir para viver cada vez, como você falou, né, Marcos? Fazer as coisas que têm que ser feitas, né? E deixar o passado no passado e fazer o que você tem que fazer agora, que é o seu Dharma, que é o seu trabalho, agir com amorosidade, o que é impossível. Se você está com a mente cheia de problemas, você não consegue agir de uma forma atenta, de uma forma pura, de uma forma até compassiva, né? E a compaixão implica que você está conectado com as pessoas à sua volta, sentindo as suas demandas, podendo se voltar para o mundo e oferecer o seu melhor. Então, qualquer sentimento negativo tem que ser observado com muito cuidado para que ele não seja um empecilho para a sua atuação pura e plena no aqui e no agora. A gente chama de sentimento negativo, são sementes que estão dentro da gente, que elas precisam vir à tona para poderem ser percebidas e transformadas, para elas saírem do inconsciente e serem submetidas à luz da consciência, né? Que aí vai separar o joio do trigo. Então, é da natureza do próprio processo evolutivo esse vir à tona, seja do ciúme, seja da raiva, seja da inveja, do que for. E normalmente isso tudo opera na consciência humana sem ser percebido pela própria pessoa, né? E quanto mais a pessoa olha com isenção para o que quer que venha à tona na sua subjetividade, mais ela vai permitindo esse florescimento aí que você falou, e aquela coisa que era uma energia presa vai ter a energia liberada. E essa energia liberada vai ser inteligência, vai ser amorosidade, vai ser tantas coisas próprias da consciência livre. Enquanto essas coisas estiverem como sementes no nosso inconsciente ou no nosso corpo astral, mental, que a gente quiser dar o nome, elas vão estar ali pressionando
para que a gente tenha um comportamento inconsciente governado por elas. Então, esse deixar vir à tona, ser muito verdadeiro consigo mesmo, né? O que é muito difícil, porque as pessoas têm uma autoimagem, né? Eu me lembro daquela coisa que eu já contei uma vez, de um sujeito que estava dando uma entrevista na televisão, um prêmio Nobel de literatura. Aí a entrevistadora falou assim: Mas o senhor é muito vaidoso, né? Aí ele falou assim: A vaidade não está entre os meus defeitos. Só ele que não via, pô. Então, assim, todo mundo vê que o cara tá com ciúme, ou tá com raiva, tá com inveja. Não estou com raiva, coisa nenhuma. Como? Né? Então, assim, você perceber a si mesmo, deixar que a coisa venha sem alimentar, sem reprimir, para que aquela energia presa se libere, isso é autotransformação. E você não vai estar se transformando em isso ou aquilo. A coisa em si se transforma sozinha para uma outra melhor. Não é você que diz, eu vou ser assim. Não. A energia presa se solta e você naturalmente é diferente. Né? Chegamos ao final do nosso programa. Você pode continuar conosco nos próximos programas e acompanhar também no canal do YouTube da TV Supre e no outro canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Um abraço, até o próximo programa.